Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz. Será que está funcionando? Só não deu. Ele vai ficar assim. Ah, sim? Tá meio velhinho, meio complicadinho, mas você vai se acertar com ele. Vamos. Então, nós hoje vamos falar de um texto do Evangelho que foi escrito por um espírito amigo. Nós sabemos que o espírito amigo é a dona Joana de Ângeles. Ela tem 2 textos no Evangelho. E nós observamos que esses 2 textos, eles têm profundo conteúdo psicológico. Então, hoje nós vamos falar sobre a paciência. E eu vou ler o texto para que depois nós possamos conversar a respeito dele. A paciência está no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Então, aqueles que estiveram conosco quando desse mesmo local conversamos um pouco sobre a melancolia, vão se lembrar que esse texto no Evangelho, eu quero fazer uma conexão entre a melancolia e a paciência. No texto sobre a melancolia, o Espírito nos revela que nós sentimos, às vezes, uma vaga tristeza e não sabemos a razão dessa tristeza. E então nós sentimos
desejo de voltar para algum lugar, de ir embora, de saudade de pessoas que não sabemos quem é. E isso faz com que nós consideremos a vida amarga. Então, em verdade, nós vimos, resumidamente, que essas sensações, elas decorrem do nosso desalinhamento com a nossa missão, com a tarefa que nós viemos realizar na Terra. Estamos num ponto em que o Espírito, o ser imortal que somos, se dá conta de que o planejamento que ele fez no mundo espiritual não está sendo efetivo, não está sendo realizado na Terra. Ele não sabe disso conscientemente, mas o ser espiritual sabe. E então ele sente um desgosto, uma dor, uma vaga tristeza, uma tristeza vaga. Não é porque é pouca tristeza, é vaga porque você não sabe onde ela está. Hoje dói aqui, amanhã dói ali, você não sabe onde que aquilo está. E então, nós também vimos que essa desconexão, ela acontece por inúmeros fatores. Existem planejamentos reencarnatórios que, aliás, a grande maioria não se efetiva, não se realiza. Existem encontros e reencontros programados que nunca se dão. Há pessoas que nós deveríamos, por exemplo, casar com ela e nunca nem a conhecemos. O Espírito sabe disso. E por que isso acontece? Porque o planejamento reencarnatório, ele está subjugado pelo livre-arbítrio. Então imagine que você planejou reencontros com determinadas pessoas que iriam ser definidoras para a construção de família, para trabalho, para coisas assim. No entretanto, você, no uso do seu livre-arbítrio, pode ter relacionamentos acidentais que inviabilizarão mais à frente esse encontro. Isso em todas as áreas da nossa vida. Pode ser também que o outro, ele, no uso do seu livre-arbítrio, também esteja submetido a compromissos não planejados e que vão inviabilizar planos. Planejamos filhos que não teremos. Teremos filhos que não planejamos. É importante meditarmos nessas questões, porque muitas vezes nós colocamos uma lei do determinismo de uma forma absoluta e esquecemos que somos livres na edificação do nosso futuro. Então, por esta razão, quando começamos a nos distanciar demais da nossa tarefa, da nossa missão, entramos nesse estado de dor. E vem a dona Joana e diz assim, de uma forma paradoxal, porque ela é uma psicóloga, né? Só que ela não é uma psicóloga formada com Freud, não é? Ela trouxe para nós o conhecimento da psicologia profunda, essa psicologia que iniciou com alguns orientais, cujo conteúdo estava muito perdido,
E ela então traz esse conhecimento e alinha com o Evangelho de Jesus e com o Espiritismo, criando então a psicologia profunda de Dona Joana de Ângeles. Então ela parte de uma base da psicologia transpessoal, que de alguma maneira foi escrito por um discípulo de Gurdjieff chamado Pedro Ouspensky, que trouxe para nós esse conhecimento da psicologia transpessoal. Mas ela então faz esse alinhamento com o Evangelho. E ela então diz assim, né, que a dor é uma bênção que Deus envia a quem? Aos seus eleitos. Mas como que isso é possível? E ela diz assim: não vos aflijais, pois, quando sofreres. Então veja, ela não diz assim, não sofrais, não é isso que ela fala. Fala não sofrais. É não vos aflijais, pois, quando sofreres, porque vai sofrer. O sofrimento, ele faz parte do nosso processo de evolução. A dor faz parte. Mas por quê? Por quê que ela é uma bênção? Poderíamos evoluir de outra forma, só através das provas. Prova é uma coisa que dói, mas ela não é como uma expiação, né? A prova é como quando você vai prestar um vestibular, quando você vai na academia, há uma dor, há um gasto ali, né? Mas não há na prova a consciência de culpa, então não dói, né? Não é uma dor. Mas na expiação existe a consciência de culpa. E é para essa dor, me parece, que ela está falando. Porque se é só uma prova, você pode até nem passar nessa prova, não tem problema, faz outra. Mas aqueles que estamos em expiação, realmente, sempre que nos desviarmos do nosso planejamento, diferente das almas mais frágeis, que qualquer experiência para elas é valiosa, no caso daqueles que já têm um nível mínimo de consciência, quando ocorre o afastamento da experiência mais necessária, sentimos no nosso íntimo que estamos fazendo uma coisa muito grave, perdendo o nosso tempo. E quando sentimos essa dor, essa tristeza vaga, isso significa que nós estamos nos conscientizando, estamos com a nossa sensibilidade se expandindo, porque as almas que se comprazem no mal, aquelas almas que endurecidas, elas não sofrem. Elas fazem o mal e se comprazem profundamente nessa prática. Não há nenhum problema para elas, porque são almas inteligentes, mas que cristalizaram o centro das emoções. Em verdade, não é o centro das emoções,
porque a emoção, ela é sempre positiva. Cristalizaram o centro das sensações. Então, elas vivem uma vida do pescoço para baixo, em que pese já possuírem grande inteligência. Ou seja, já poderiam viver com algum ideal de nobreza. Mas não. Então são aquelas almas que estão em regiões, em faixas muito densas. E muitos deles estão aqui entre nós, encarnados. Mas quando ocorre algum fenômeno, algum fato que quebre aquela casca, aquela alma imediatamente chora. E quando ela chora, significa que ela está se assenhoreando do centro das suas sensações. Significa que ela avançou. Por isso que a dor é uma bênção. Aquele que está sofrendo, ele já encontrou alguma coisa em si mesmo. Ele já consegue fazer avaliações psíquicas profundas. Então, que bom que sofremos, não é? Porque vai significar isso. Não estamos mais cristalizados no mal. Fazemos às vezes temos alguma atitude que contrarie qualquer conceito da ética, da moral, da estética, seja o que for. E imediatamente já nos damos conta, já sentimos que a nossa consciência está nos advertindo. Mas como fazer então para caminhar com essa dor? Quando eu disse que nós ainda não somos seres que temos emoções, porém sensações, estou lembrando do texto de Lázaro sobre o amor. E ele traça ali um caminho muito interessante da nossa evolução. Ele diz assim que no princípio nós só tínhamos instintos. O princípio era assim que saímos do colo do nosso pai, éramos aquela criança engatinhando ali, apenas com instinto, o instinto da alimentação, o instinto da segurança. E aí ele diz assim: quanto mais corrompido e depurado, quanto mais corrompido e, deixa eu ver o termo correto, destruído, em sua origem o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então nós ainda não estamos depurados. O que é essa corrupção, esse estado de corrupção? O estado de corrupção é o afastamento do colo paterno ou materno. O afastamento de Deus é quando Deus nos coloca enquanto Pai para
viver a vida utilizando a ferramenta do livre-arbítrio para que nos capacitássemos. Só que nesse processo de instrução, de colocar conhecimento para dentro, nós vamos nos corrompendo. A nossa relação com Deus vai ficando assim como o adolescente, né? Ele se distancia. Nós podemos fazer essa analogia. E então nós temos nessa fase, e nós estamos nela, sensações, porque a nossa relação, ela é praticamente 100% com a matéria. Então, nós somos advertidos que está calor, que está frio, que tá chovendo. Somos advertidos que isso me dá prazer, isso não me dá prazer. São essas as nossas capacitações de compreender a realidade. A nossa mente, ela se debruça sobre a realidade a partir do mundo material. Então, nós temos sensações. Mas essas sensações, elas também evoluem. Temos aquelas sensações mais grosseiras, mais animalizadas. Entretanto, no decorrer desse processo, as nossas sensações vão se refinando. Nós vamos, por exemplo, refinando o nosso paladar, nós vamos refinando a nossa capacidade, nosso senso ético, nosso senso estético, vamos refinando. E chegamos até um momento em que começamos a ter sensações nobres. E para que possamos atingir um dia a paciência, vamos entender que a paciência, ela é um sentimento, não é? Nós ainda não chegamos lá. Nós temos momentos em que nós controlamos as nossas sensações, lembrando que sensações são incontroláveis na sua maioria, né? Vou dizer uma coisa, se alguém tem uma pessoa que é um namorado, que, né, está apaixonado, porque eu estou olhando assim, acho que não é bom esse exemplo, mas supondo, né? O exemplo não está bom, mas não, tem duas aí, né? Se entrasse aqui, hein? Imagina, supondo que entrasse uma pessoa aqui, que ela diz muito ao seu coração, e você nem soubesse, ela entra, você controla? Não disfarça, né? Nem disfarça. É incontrolável. O que nós controlamos é comportamento. Nós podemos controlar o comportamento, vamos aprendendo que isso não pode, que aquilo não deve, vai controlando. Mas sensação é uma coisa difícil de você controlar. E isso é bom, porque isso vai de certa maneira, vai nos direcionando. Olha, isso mexe comigo, isso. E então, nós vamos fazendo um processo de autoconhecimento. Essas sensações vão se enobrecendo e elas é que vão nos encaminhando na direção da paciência. Então, aqui está escrito, eu tenho que botar o óculos de novo, que há uma caridade, lembrando que a caridade, meus irmãos, ela é um estado de consciência, né? Que há uma caridade que ela é muito mais penosa do que aquela caridade material, porém mais meritória, que é a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência, ou seja, criarem circunstâncias que vão
a gente pede paciência, Senhor, a gente não sabe o que está pedindo, porque daí Ele manda quem? Aquela pessoa, aquela situação que vai nos encaminhar, né? E aí vem as sensações, e aí vem a melancolia, e aí nós respondemos de forma que, imagina se você tinha um planejamento reencarnatório e de encontrar um grande amor, mas você já casou, casamento acidental, já casou, e aí eu sempre orei para que isso não acontecesse, porque imagina o impacto. Então é um impacto muito grande, por isso que nós não podemos julgar ninguém, né? Se você encontra uma pessoa com a qual você tem vínculos fortes, né? Então, o que fazer para mantermos, então, já que nós estamos no plano B, manter o plano B? Vou manter, como que eu vou fazer, né? Porque aí foi meu livre-arbítrio. Claro que isso não é absoluto, estou falando aqui, né, dando exemplos. Mas esse capítulo está inserido, esse tema está inserido em bem-aventurados os que são brandos e os que são pacíficos. Nessa dimensão de brandura e de pacificação, nós vamos encontrar uma outra sensação nobre que se chama gratidão. Então a gratidão, ela nos permite compreender o nosso propósito. E se nós não conseguimos entender o nosso propósito, a gratidão nos diz que sempre há um propósito, embora nós não consigamos o compreender. Então, ser gratos. Dona Joana tem um livro, A Psicologia da Gratidão. Aprender a ser grato. Primeira providência. Para que possamos encontrar uma outra sensação nobre que se chama compaixão. A compaixão, segundo o filósofo Jean-Jacques Rousseau, a compaixão, ela é inata no ser humano. E os espíritos dizem isso também, né? A maldade, ela é circunstancial. Há várias razões para que a pessoa entre no estado de crueldade. Cruel é aquele que se alimenta de sangue, né? Isso que é crueldade. Crueldade significa isso. Então, a compaixão. A compaixão, Deus colocou em nós o dom da compaixão. Ah, mas então, eu já tenho a compaixão dentro de mim. Sim, nós temos, mas ela está em germe. A compaixão, ela precisa ser desenvolvida. Ela precisa ser estudada. E ela precisa ser escolhida. Porque quando nós começamos a desenvolver em nós a compaixão, essa sensação nobre, ela começa a fazer uma ponte para a nossa dimensão do amor, onde está a piedade. Piedade significa, pie significa Deus, dade significa, é um sufixo que significa algo concreto.
dar a uma ideia a concretude. Então, piedade significa Deus realizado. Isso que é piedade. A piedade, ela é irmã da caridade. Elas estão juntas, estão numa dimensão ainda inalcançável para nós, na sua lógica, no seu ápice. Nós temos momentos, mas a compaixão, ela é plenamente possível para nós, porque ela faz parte do nosso organismo, das nossas sensações, e nós podemos escolher sentir compaixão e não nos afastarmos da dor. E quando então nós começamos a desenvolver compaixão, nós então conseguimos caminhar com o plano B, com o plano C, o plano D, né? Sabe-se lá qual plano. Porque a doutrina espírita nos dá essa visão de que nós não iniciamos nosso processo no berço e não encerraremos no túmulo. Então, ela nos ensina a colocar as nossas questões na linha do infinito e da eternidade. Então, quando nós fazemos esse raciocínio, que é um raciocínio correto, que é o raciocínio da fé, quando nós colocamos tudo no infinito e na eternidade, então nós passamos a sentir grande paz, porque nada está perdido no infinito. Nada está perdido no infinito. Você perdeu uma coisa dentro da sua casa. Não, você não perdeu, ele está em casa, em algum lugar. Algo que nós perdemos, se você considera o infinito, não está perdido. Ele está dentro de um contexto. E tudo se cura na eternidade. Tudo se encontra também na eternidade, assim como no infinito. E o Espiritismo nos dá essa visão, que Jesus nos chama tanto, a visão da vida futura. Então, a compaixão vai nos auxiliar a perdoarmos aqueles que são os instrumentos que Deus colocou ali para nos colocar à prova a paciência. Perdoar, né? Perdoar significa doar mais. Prefixo que significa mais. Uma coisa está feita e uma coisa está perfeita, né? Então, significa isso. Tem o manganato e tem o né, doutor? Manganato. Quer dizer, mais, né? Então, perdoar é doar mais. Porque é isso. Ela está falando perdoar aqueles, quer dizer, nas relações que nós precisamos perdoar, doar mais de nós. Porque se você está numa relação de alegria, você não está doando nada. Não é? O que você está doando? Se você está numa relação de afinidade, vocês já viram que quando você está com uma pessoa com a qual você tem afinidade, o tempo voa? Está com o seu amor ali, né? O tempo voa. Agora espera chegar aquela pessoa, os mesmos 10 minutos que voaram com uma pessoa a qual você devota grande afinidade. E afinidade aí para o bem e para o mal, né? Tem almas afins que, assim como o tempo voa, a conversa flui, os mesmos 10 minutos se tornam uma eternidade.
aí você tem que doar mais, porque você tem que se policiar, você tem que se cuidar, você tem que medir as palavras, não é? É mais penoso. Perdoar é isso, nós pensamos que perdoar, não, nenhum de nós aqui tem essa capacidade de elaborar o perdão de Jesus. O máximo que nós aguentamos é isso, é aguentar mesmo, né? Então, suportar aqueles que estão caminhando conosco, lembrando que suportar nos textos sagrados significa dar suporte ao outro. É isso que é suportar no texto sagrado. Diferente de tolerar. Então, às vezes a tolerância fica zero. Nós temos que sensações, né? Então, suportar é dar suporte ao outro. Às vezes, dar suporte ao outro é se afastar dele. É se afastar dele. Também. É uma forma. Então, mas nada disso é possível. A tolerância, a tolerar já é realmente um estado em que você está ali doando muito mais do que você muitas vezes até pensa que iria conseguir, né? Mas nada disso é possível sem que desenvolvamos em nós um estado compassivo. Quando você olha para o outro que acabou de às vezes te dar uma grosseria ou qualquer coisa assim, e você presta bem atenção o que nele te compadece. Então, meus irmãos, nós poderíamos ficar aqui falando sobre isso a noite inteira, mas nós não temos a noite inteira. Então vamos lembrar das palavrinhas mágicas que são as pontes: gratidão e compaixão. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Agradecemos a nossa irmã Márcia.